E aí pessoal, tudo bem? Este aqui então é o segundo vídeo da nossa série, o segundo vídeo e a última da série Usinando em Inox. Se você não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que você veja, porque nesse vídeo a gente mostrou o desenho da peça que a gente está usinando e eu mostrei um pouquinho do G-Code, como eu fiz ali numa ferramenta CAM gratuita que você pode baixar na internet. Então nesse vídeo agora a gente vai terminar essa usinagem para deixar ela muito próxima do desenho, com uma tolerância aí de 0,01 milímetros, 0,02, usando o Romein e não utilizando o Romein. O Romein, como eu tinha dito no vídeo anterior, ele tem uma tolerância que às vezes ele pode te prejudicar ali em achar o ponto inicial. Então a gente depois tirou o Romein e a gente conseguiu ser mais preciso sem ele. Então se liga nesse vídeo. E se você curtiu o vídeo, se inscreve no nosso canal e dá uma curtida para nós. Então agora eu vou ligar o torno. Vou ligar a lubrificação. Vou vir aqui e vou enviar o arquivo de novo, ele já está aqui carregado. Mandei, ele vai fazer o mesmo trajeto. Ele partiu do mesmo ponto no Z, agora ele partiu um pouquinho mais avançado no X, 1 milímetro a mais, que é o que a gente precisa para deixar, em vez de 7 milímetros de diâmetro, aquela parte mais grossa ali, que foi usinada, deixar com 5. O processo inicial ele demorou, se não me engano, 2 minutos. É o que ele vai demorar de novo agora.
terminou. Então eu vou encerrar aqui. E vou desligar aqui a bombinha do óleo. Então aqui nós temos já uma medida muito próxima do desenho. Tem um paquímetro aqui, por exemplo. Eu posso medir aqui. E eu vou ver que deu 5, mais precisamente usando a escala de 5,1, por exemplo. Então eu ainda posso diminuir esse 1 da mesma forma que eu tinha feito o ajuste aqui. Posso vir aqui e na hora do homing lá, em vez de voltar 4 vezes de 0,5, eu posso voltar 4 vezes de 0,5 mais 0,1. Posso diminuir e aumentar a precisão por aqui, ó. A precisão aqui, por exemplo, ó, posso diminuir para 0,5, 0,2, 0,1. Aqui tem até milesimal aqui, que não vai ser o nosso caso. Mas medindo na peça, vamos supor que tenha dado 0,1. Então eu vou voltar os 4 passos de 0,5 mais um passo de 0,1 em relação à peça, para mandar usiná-la de novo. Então, achando essas coordenadas aqui, eu tenho que corrigir depois do homing tantos milímetros em direção ao x- e tanto ao z+, por exemplo, é uma medida que eu tenho para usinar uma peça com determinada posição ali na placa, no meu G-code. Então, assim que eu faço o ajuste do início da peça. Aqui nós temos então um micrômetro com precisão de 0,01. Ó, 0 na catraca. Então eu vou tirar aqui, ó, a medida dessa parte que é para ter 5 milímetros. Ó, ela bate 5,09. Então eu vou dar essa diferença ali a mais para a gente fazer então essa segunda repassada aqui. Aqui então no sistema eu vou avançar 4 vezes no x- desse 0,05 e depois, para corrigir isso aqui, ó, 0,9, 0,1, eu vou avançar 0,05 de correção. Porque em cada lado vai fechar daí um 0,9, 0,1 que a gente quer. Então vamos lá. Vou fazer aqui o homing. Vai trazer o homing para aquela mesma posição dos switches. Retornou para aquele ponto inicial do homing. Volta para testar os switches. Então agora eu vou avançar, ó, aquele 0,05, que é a metade de 0,1, 0,9 ali que a gente tinha visto. Então vou fazer uma vez o x-, vou subir um pouquinho. Agora eu vou voltar aquele passo de 0,5 que a gente estava usando e mais 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E no Z+, são 13 vezes de 0,5 ali que eu estipulei para ele chegar na posição ali inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Então este é o nosso ponto inicial. Então, feito isso, eu vou resetar essa posição, reset 0. Então aqui é o meu ponto 0 agora que eu estou informando.
E vou ligar o torno. Se por acaso, em função de o torno ter uma ligação ali de emergência, a gente já posicionou a ferramenta certa, é só fazer o soft reset e destravar o torno nesse botão aqui, ó, pressionando o Alt X. E aí resetar na posição que ele está, 0. Então, naquela posição que a gente deixou, eu só vou ligar agora a lubrificação. Começou agora a começar a lubrificação. Quando começar a lubrificação, posso vir aqui e já enviar de novo o mesmo arquivo. Ele vai percorrer, claro que sem cortar agora no início. Mas só para avançar aqui 0,05, tentando deixar o mais próximo possível dos 5 milímetros. Veja que nós não mexemos na peça, né? Nós não alteramos. Se nós tirássemos ela, aí teríamos que colocar exatamente na mesma posição. Mas como a gente não mexeu, então a gente pode fazer esse reenvio aí do código. Ele vai cortar no mesmo lugar, só avançando o 0,05 para tentar chegar o mais próximo de 5 milímetros. Agora ele faz aquele finish, esse é o trabalho do finish. Ele vai fazer as partes de circunferência e de ângulo. E a última passada. Terminal. Clicamos no botão de emergência, desligamos todo o sistema e mais o botão de desliga aqui da lubrificação. Desligando. Temos então nossa última passada. Vamos medir agora para ver como é que ficou. Então aqui nós temos nosso micrômetro.
Então 0,0. Vamos ver como ficou. Se aproximando de 5. Ó, ele passou um pouquinho do 5, ó. Ó, ele bateu no 4,92. 4,92. Em vez de 0,10 milímetros, ele tirou 0,15 milímetros. Então a gente teve uma diferença aí de 0,05 milímetros aí de precisão nessa usinagem aqui. De precisão. Então, para tentar chegar o mais próximo, ao invés de a gente ter colocado 0,05, a gente deveria ter colocado um 0,02 naquele ajuste do x menos, para tentar aproximar mais ainda. E tentar achar um ponto que a gente achasse o diâmetro certo aqui, e aí fazer sempre nessa mesma configuração inicial depois de fazer o home. Aqui então eu usinei outra peça. A outra eu tinha passado, ela tinha ficado aqui nos 5 mm, ela ficou 4,93. Botei outra e diminui um pouquinho o avanço para corrigir. Umas 2, 3 vezes eu fui avançando até chegar no ponto que eu queria. Então aqui nós temos o micrômetro. Aqui ele está zerado. Ó, 0, certinho. Vou passar aqui então. Pegar essa primeira base, que é para dar 5 milímetros. Ó, deu 5,015, ou seja, 5,015. Nessa outra parte aqui também é para dar 5. Aqui deu 5,0115 também. Aproximando a câmera aqui, ó. 5,0115. Aqui era para dar 8. Aqui a gente fechou 8,015 também. 8,015. Tirar aqui. Zerando ele. Então 0,005, uns 5 milésimos para baixo. Passando de novo aqui no 8. Ó, 8,02. Agora aqui eu passei, ó, 8,02 milímetros. Aqui então nós temos as nossas duas peças. Essa foi a primeira, que eu passei um pouco, né? E essa aqui foi a última. Então aqui nós temos um paquímetro digital. Já zerei ele, ó. Zerei ele, 0. Então na primeira peça que eu errei, ó, ficou 4,9. Errei feio. E aqui em cima 7,8. Na segunda peça, de novo, 4,98, 5,01. E na base dele, 8,0 certinho. 8,0. 8,01. Aqui eu refiz então a usinagem, tirando a conicidade que tinha, né? Então eu consegui deixar então em 5,0,
ficou 5,005 e 5,01. Ficou bem preciso. Mas primeiro, tirando a conicidade, eu usinei uma peça inteira. É bom usar uma peça de fora a fora, como eu fiz aqui ela inteira antes. E aí, com um relógio comparador, instalando aqui no castelo, eu medi tanto desse ponto até o final lá. E aí eu vi a diferença dos diâmetros. Então o raio, por exemplo, maior, eu descontei, acertando aqui, ó, nesse parafuso aqui, num parafuso que tem atrás aqui do mangote e num parafuso que tem aqui. Então eu fui deslocando no sentido inverso para tirar essa conicidade. Então aqui nós temos a medida que era para ficar 5 milímetros. Então aqui, ó, em 5 milímetros aqui nós temos o 0. Bem na base, ó, 5,0 certinho. E aqui na outra pontinha, ó, 5,0 certinho. Aqui em cima era para ser 8. Certinho. 7,995, se fosse mais preciso ali. Então, para essa usinagem eu não usei o homing para chegar nesse ponto. Então eu fiz uma primeira usinagem em 2 etapas, uma de desbaste no setup do G-Code. Eu fiz 2 G-Codes, um para fazer o hug, que é o processo de retirada, para que eu pudesse interromper depois que ele voltasse para a posição inicial que tinha saído. Aí eu pude tirar a rebarba, e aí depois eu mandei o outro arquivo, considerando o mesmo diâmetro, né, quando eu fiz no programa, de 10 milímetros. E aí ele fez só o processo de finalização. Eu deixei inicialmente um pouquinho mais afastado, e aí, claro que ficou um pouquinho mais grossa, mas ela ficou uniforme. E aí eu fui mandando usinar, acho que mais umas 2 vezes, conforme o ponto ali, para eu achar certinho e não passar dele. E aí então esse aqui seria o ponto para refazer outras usinagens. Então eu não poderia mexer, não poderia fazer o homing de novo, porque quando ela termina a usinagem ela volta para esse ponto aqui, onde ela partiu da última usinagem. Então, para fazer uma outra usinagem igual essa aqui, eu teria que só trocar a peça, mantendo a ferramenta de corte nessa mesma posição. Então, ela faria daí uma outra ferramenta como essa daqui. E aí, pessoal? Então, terminamos então este segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o resultado ele foi bem interessante, né? Com um mini torno no CNC. E se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e dá uma curtida para nós. Até a próxima!